aulas em casa. É isso que eu ia falar. Por quê? Tem gente que está no mesmo ritmo. Deixa eu explicar. Tem gente que está no mesmo ritmo que o meu. Certo? Tipo assim, eu dei uma coisa, a pessoa estudou isso. Eu dei uma coisa, a pessoa estudou. Semana passada, deixa eu lembrar o que eu dei semana passada pra vocês, que eu já esqueci. Eu falei sobre leis de Newton, não falei? Quem estava aqui? Dei aulas de vetores, decomposição, tudo isso. Aí aproveitei e falei sobre leis de Newton, que a gente também ia usar hoje. Inclusive, a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso. Quem aqui acompanhou a aula semana passada? Que, tipo assim, já assistiu, já fechou, de quem não estava no presencial? Sim. Quem não acompanhou? Então, deixa eu falar pra vocês. Eu sei que tem gente que tem dificuldade de acompanhar e tal, tem gente que não tem internet em casa. Agora, sim, quem tem a possibilidade de estar acompanhando junto, assim, não tô falando, no mesmo dia assistir a aula. Claro que se conseguir, ótimo, é o ideal. Mas não deixar acumular, por exemplo, quem está assistindo em casa hoje, pessoal de casa, e às vezes espera gravar, porque a gente edita e coloca na plataforma. Aí vai assistir só depois que está na plataforma. Depois de um tempão que já está lá na plataforma, na verdade. Aí passa a assistir uma semana depois. E tipo assim, tá sempre acumulando a matéria. Por que eu falo isso? Tem assuntos, igual quem não assistiu a aula de semana passada, talvez não entenda o que eu fale hoje, tá? Mas assim, eu sempre vou procurar, toda aula chegar, eu sempre procuro falar sobre o que eu já falei na última aula, tá? Pra vocês não ficarem perdidos, ok? Quem viu a última aula, tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, professora? Foca mais nisso porque eu não entendi. Faz mais algum exercício sobre isso porque eu não tô entendendo, não tô conseguindo acompanhar o ritmo. Alguém? Por enquanto não, né? Porque eu acredito que quando chegar lá na frente vai querer. Tá bom? Foi? Então vamos continuar. Olha só, a gente falou sobre vetores, tá? Por que eu falei sobre vetores? Deixa eu escrever um pouquinho maior. Por que eu falei sobre isso? Por que eu resolvi falar? Resolvi falar não. Isso é uma matéria que tem que ser dada para vocês, tá? Mas por que a gente tem que falar sobre isso? Porque a gente estuda força. Quando a gente estuda força, a gente estuda também decomposição. E a gente só consegue estudar forças e decomposição quando a gente entende vetores, tá? Para quem é aluno novo, para todo mundo que tiver dúvida, faz o seguinte, estuda vetores, só que também pega trigonometria, pega também plano cartesiano, deixa eu ver mais o que? E ângulos. Tá bom? Quem tiver dúvida, quem quiser dar mais uma frisada na matéria, procure estudar tudo isso, tá bom? Porque assim, para lembrar para estudar decomposição de força, se você não souber trigonometria, plano cartesiano e ângulos, não adianta, tá? A gente fez alguns exemplos semana passada e a gente vai estudar um hoje, que vocês vão entender o porquê disso, tá bom? A gente estudou forças, tá? Agora mudando o negócio. A gente estudou as
forças de acordo com a natureza, né, que a gente viu forças de campo, forças de contato, tudo isso. Aí depois a gente viu os principais, que a gente vai ver sempre nas provas, que é a força-peso, força elástica, tração e normal. Vou colocar aqui no quadro as principais que a gente já viu. Eu não sei se a gente viu, eu não lembro. Se a gente viu na semana passada ou se foi na semana retrasada. Eu acho que foi na semana retrasada que a gente viu as principais forças. Que foi a força-peso. Vamos lá. A força-peso, ela atua em quê? Ela sempre no centro do corpo e sempre para baixo. Na vertical. Só que ela sempre atua em todo o corpo que tem massa, certo? Então, o peso, a gente já sabe que ele é uma grandeza vetorial. E como que a gente calcula o peso? Isso. É igual a massa vezes G. A minha massa tem que estar em que unidade de medida? Em quilograma, exatamente. E o meu G, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo. Vocês vão ver que aqui dentro de sala de aula, não só aqui dentro de sala de aula, a maioria das coisas que a gente for fazer, sempre a gente arredonda sempre para 10. Só que ó, tem o seguinte, em qualquer prova, eu costumo falar isso em todas as turmas, isso daqui é um fator de erro de vocês errarem uma questão. Por quê? A gente sempre arredonda para 10, sempre trabalha com 10. Mas você tem que ficar atento se alguma questão sobre algum assunto você tiver que aplicar isso, se ele falar adota como 9,8, você tem que trabalhar os cálculos com 9,8, tá? Não é se você, considerei 10, professora, eu não sei a matéria, não é isso. É porque eles podem pedir para você adotar como 9,8 em vez de 10, tá bom? Se habituem a perceber, a tentar achar esse tipo de coisa na questão. Agora, se não falar nada em nenhuma questão, uma questão passível de anulação, tá? Eu não sei, tem alguém aqui que já fez pré-militar, que já fez alguma prova do militar? Ninguém? Alguém nunca olhou nenhuma prova de nenhum concurso? Mas a ESA não tem física, né? Então, tem a prova da EA, tem uma questão de um ano, eu não lembro qual foi o ano agora, que em uma matéria de lançamento vertical e lançamento horizontal, a gente vai ver isso também. A questão foi anulada por conta disso. Por causa do valor da aceleração. Porque eu podia fazer tanto como 9,8, eu podia fazer como 10. Tipo, a questão não deixou isso claro. Agora vocês podem ver que na maioria das vezes depois sempre apareceu lá .g como tal valor, ou 9,8 ou 10. Aí você tem que fazer do jeito que a questão pediu. Tá bom? Alguma dúvida? Não, né? Deixa eu ver mais o que a gente falou. Posso apagar aqui? Se tem alguém copiando? Aí, a gente falou também da força normal. A força normal é que tipo de força? Oi? Sim, ela é pra cima, só que ela é uma força paralela ou perpendicular à superfície? Perpendicular, tá bom? O que é perpendicular? Fazer sempre o ângulo de 90 graus. É normal. Outro detalhe, é uma força de contato. Tá bom? É uma força de contato. Por exemplo,
Você tem uma superfície, pode ser qualquer coisa, mesa, cadeira, e você tem um bloco em cima dessa superfície. Pode não ser só o bloco, tá, gente? Pode ser qualquer outra coisa. O bloco e a superfície estão em contato. O que eu quero dizer é o seguinte, a força normal, ela é uma força de contato, tá? E a força normal, quando você vai marcar ela no corpo, você marca ela na vertical, com sentido para cima, e de forma que ela faça o ângulo de 90 graus com a superfície. O ângulo de 90 graus é o quê? Isso daqui, né? Eu tenho horizontal e vertical. Aí eu tenho a minha superfície na horizontal, então a minha normal vai estar aqui, ó. Tá bom? Foi? Aí depois disso, a gente viu também a força de tração. O que que vocês lembram de tração? É que sempre tem um fio presente, não é? É a força que atua nos fios. E também tem a força elástica. O que que vocês lembram da força elástica? Atua nos corpos que podem fazer deformação, né? Que a gente sempre dá o exemplo da mola. Por que que a gente deixa a força de atrito por último? Porque a força de atrito, a gente vai ver ela mais a fundo, a gente vai ver que ela sempre depende das outras forças. Como assim sempre depende das outras forças? Porque a gente tem que estudar o movimento do corpo, qual é a força que está sendo aplicada no corpo, tá bom? Vai depender de tudo isso e a gente vai ver isso agora. Pessoal de casa, quer falar alguma coisa sobre o que foi falado, sobre a revisão que foi falada aqui? Ninguém quer falar nada? Oi? Tá bom. Então vamos lá. A força de atrito, ela está presente quando a gente está trabalhando força de contato, principalmente. Porque para isso tem que ter o contato entre o corpo e a superfície. E ela vai depender muito dessas imperfeições. Quanto mais um corpo tá imperfeito, falo imperfeito como assim, professora? Ele não tem a superfície totalmente lisa, mais difícil é esse corpo derrapar, escorregar ou alguma coisa assim, certo? Agora, quando é um corpo mais liso, que não tem tantas imperfeições, que não tem toda essa rugosidade, tentem se adaptar a esse nome, rugosidade, tá bom? Porque isso pode aparecer nas provas. Quanto menos ele ainda tiver isso, fica mais fácil dele deslizar, tá bom? Isso é definição de força de atrito, tá? Só que o que a gente tem que entender? Que a gente vai ter duas situações e tem que ter um cuidado para não confundir as duas situações, tá? A parte assim de definição do que é a força de atrito ficou clara para todo mundo? Foi, pessoal de casa?
Eu tenho que aguardar vocês responderem. A rugosidade são as imperfeições que tem na superfície, tá? É a mesma coisa. Só que eu tô dando para vocês os nomes que podem aparecer nas provas, tá bom? Porque eles podem querer dificultar alguma matéria, sempre trocando o nome de algumas coisas, tá bom? Por isso que eu sempre falo para vocês, esse tal nome tá ligado a isso. Então, quando vê esse nome, você tem que pegar e lembrar disso, tá bom? Tá respondido? Foi? Vamos lá então, pode ir pro próximo. Sim, aí é que a gente vai ver agora esses dois casos que podem ocorrer. Isso daqui, gente, o coeficiente de atrito, que a gente chama de Mi, que é aquele símbolo ali que parece o U, na hora da minha aula. Sempre na hora da minha aula. Tem esse Mi, o que acontece? Um corpo, ele pode estar prestes a escorregar, tá? E um corpo, ele já pode estar deslizando. Como assim, professora? Aquela cadeira não dá pra fazer isso. Deixa eu pegar outra. Ai. Deixa eu virar assim. Olha só. Eu vou aplicar uma força na cadeira. Tô aplicando. A cadeira saiu do lugar? Não, né? Podem responder, gente. Não fiquem com medo. Se errar, a gente pode errar aqui. Só não pode errar na hora da prova. A cadeira saiu do lugar? Não. Mas se eu continuar aplicando uma força, não vai ter uma hora que ela vai sair? Então, isso a gente fala que é o Mi estático, que é quando o corpo ele tá parado e ele tá na iminência de qualquer momento, escorregar. Agora não, agora tem a situação que um corpo ele já tá em movimento. E tem a situação que o corpo já vai estar em movimento e ele pode deslizar, tá? O Mi, ele vai quantificar a questão dessa rugosidade que eu falei para vocês, tá? O quanto uma superfície ela pode ser tão imperfeita, entendeu? Ou não, tá? O Mi, ele nos diz isso, tá ok? Alguma pergunta sobre isso? Não? A gente tem o atrito cinético. Deixa eu ver se eu coloquei certinho para vocês, porque na hora que eu fiz eu tinha errado. Tá certinho. Isso. A força o atrito cinético, ele trabalha quando o corpo que está em contato com a superfície, ele vai estar deslizando. Foi o que eu falei aqui para vocês, tá bom? Isso é o Mi cinético, o atrito cinético. Tem outro nome, pode aparecer o Mi ou coeficiente de atrito dinâmico, tá bom? Quando for dinâmico, cinético é a mesma coisa. Eu vou até escrever aqui no quadro para vocês. Por que eu estou falando os dois? Novamente, porque isso pode aparecer numa prova. Eu estava fazendo um gabarito de uma questão da apostila de vocês. Na verdade, eu nem lembro se estava na apostila, mas eu peguei porque era do Enem. E quando eu li o gabarito, eu fiz o meu gabarito. Aí quando eu fui ler o outro gabarito eu acho que foi até da plataforma do Descomplica. O gabarito que eles fizeram pro Enem, dessa prova, eles usaram o Mi cinético e o Mi dinâmico para falar da mesma coisa. Então, tipo assim, quem não sabia se confundia, porque ele se referia para falar da mesma coisa as duas palavras, tá bom? Aí você tem o Mi cinético igual ao Mi dinâmico.
E você tem o Mi estático, que foi o exemplo que eu dei da cadeira, tá? O corpo ele tá em repouso, só que ele pode vir a derrapar, escorregar, tá? Sofrer um deslize de alguma forma, tá bom? Tranquilo isso? Dentro desse Mi estático, a gente tem uma situação assim, olha só. Vou dar um exemplo. Assim, tem várias formas de falar sobre isso, só que a forma mais, assim, simples, mais comum que eu encontrei para dar para vocês é o seguinte. Vou ter que pegar a cadeira de novo, olha só. Suponha que a força que eu apliquei, nesse corpo, e ele não saiu do lugar, foi de 5 newton, certo? Ele não saiu. Mas o que eu falei pra vocês? Que se eu continuo aplicando sempre uma força, e cada vez que eu aplico eu vou aumentando, uma hora ele vai sair, não vai? Certo? Por exemplo, apliquei 5, não saiu. Apliquei 6, não saiu. Apliquei 7, não saiu. Apliquei 8, suponha que ele saia. O que isso se chama? É a força que foi capaz de fazer ele se movimentar. Vocês vão ver isso e o nome disso vai ser força de atrito máximo, tá bom? Que foi o quê? 8 newton foi o máximo que eu tive que aplicar para fazer esse corpo sair do lugar, tá bom? Vocês vão ver muito isso. Alguma dúvida? Máxima, tá? Que é o que foi o máximo que você teve que aplicar para fazer o corpo dar o primeiro movimento, tá bom? Foi? Pessoal de casa, alguma dúvida sobre isso que eu falei? Sim, inclusive a gente vai fazer uma questão sobre isso. E é uma coisa, essa questão de freio de carro, essas coisas, é uma coisa muito confusa mesmo, chega a ser chato. Principalmente quando falam dos freios ABS, é muito ruim de entender. Principalmente uma questão do Enem, que vem um texto imenso para vocês. Você lê. Às vezes, tipo assim, o negócio é simples, mas o negócio é tão extenso que você lê. E às vezes você acaba não se encontrando na questão. Entenderam? Foi? Agora vamos lá. Quando a gente falar, assim, não é que seja menos importante, mas é porque a gente não vai precisar ficar usando muito isso. Mas olha só. Quando se tratar de o atrito cinético, quando for o coeficiente de atrito cinético, você está falando da força de atrito cinética, ou força de atrito dinâmico, tá? Opa! E quando for o atrito estático, o coeficiente de atrito estático, você está falando de força de atrito estático, tá bom? Tranquilo, gente, até aqui? Pergunta, professora, eu tenho como calcular essa força de atrito? Sim, claro que tem como ser calculado. Gente, eu posso apagar isso daqui? Vamos lá. Tenho como calcular a força de atrito? Tem. Pode subir só mais um pouquinho nesse slide. Colocar nesse slide aqui. Aqui, ó, tem um negócio do gráfico que eu falei sobre o atrito máximo, tá bom? Isso aqui a gente vai ver bastante. Deixa eu só falar pra vocês. Esse aqui, gente, é a fórmula da FAT. Deixa eu colocar aqui. A FAT, tá bom? É igual força de atrito. Gravem o que é isso.
por favor, faz, é igual força de atrito. Porque tem turma que eu falo, faz, eu sempre falo que faz é igual força de atrito, e o pessoal esquece. Aí toda vez que eu falo de faz, o pessoal pergunta o que é faz. A faz é igual a força normal, aquele Fn, é a força normal. E o Mi, que é o coeficiente de atrito. Tá bom? Isso aqui não tá no slide, mas vocês podem copiar, tá? Esperar. Agora vamos lá. Pode colocar o próximo. Agora, eu não vou colocar aqui um exemplo isolado só de força de atrito. Assim, na lista que eu for fazer, eu posso até colocar um exemplo só isolado de força de atrito, que a pessoa dá a força normal e o coeficiente de atrito. Só que eu tenho que preparar vocês para a prova. Quem faz Enem aqui, só Enem. E quem faz o ERJ? Então, as duas provas, e vocês vão ver claramente nos exercícios que a gente for fazer, e eu vou ficar dando exemplos, que vai aparecer em conjunto, principalmente com plano inclinado, tá bom? A gente vai dar uma estudada nisso. Que os casos de força de atrito não vão aparecer isolados, tá? Você sempre vai ver junto com alguma coisa, tá? E é isso que eu tenho que preparar vocês. Agora vamos lá. Professor, o que é plano inclinado? Vocês já devem ter percebido que todas as questões que a gente fez sempre com o nosso plano cartesiano assim, certo? Essa era a base, né? Que a gente tinha o eixo Y e o eixo X. Tá bom? Foi? Agora, o plano inclinado, o que acontece? O plano, a superfície inclinada, ela vai estar fazendo um ângulo com a superfície horizontal, tá bom? Quando isso acontece, o meu plano cartesiano, ele se inclina junto. Ou seja, naquele caso ali, meu plano cartesiano vai estar assim, ó. Gente, por que eu falo isso? Porque eu lembro, não foi nem na época de vestibular. Engraçado que na minha época de vestibular eu fazia isso de boa. Tipo assim, sabia fazer os cálculos sem me ligar que o plano cartesiano girava. Agora na faculdade, meu amor, tudo que eu fazia, que eu não. Tipo assim, eu não me ligava que os cálculos que eu já fazia, eu já sempre, porque, assim, vamos falar a verdade. A maioria estuda sempre o quê? Para passar, certo? Seja passar, terminar o seu ensino médio ou fazer vestibular. Cara, pode ser o melhor curso. A maioria das vezes isso acontece. Tem aluno que consegue estudar só para passar. Eu tenho uma amiga que a gente fez ensino médio junto, né? O primeiro, o segundo e o terceiro ano. Só que no terceiro ano ela foi fazer pré-militar. Só que depois ela fez vestibular, só que a gente passou para faculdades diferentes. Hoje ela faz engenharia de produção lá na UF. Não sei se é UF. Eu sei que é em Campos que ela faz, tanto que ela mora lá. Eu não sei como que ela conseguiu passar no vestibular. Eu não sei, porque, tipo assim, hoje a gente conversa, tem coisas
que a gente estudou juntas, que ela fala que ela não sabe, tipo logaritmo. Ela fala pra mim que não sabe. E olha que a gente estudou juntos no ensino médio bom, era um colégio bom, particular, até caro demais pro meu gosto, mas ela não lembra, ela fala, amiga, eu não sei, eu não aprendi. E eu falei assim, como você passou no vestibular? Amiga, estudei pra passar. Tem coisas que realmente é assim. Eu já vi professor falando assim, cara, se você não souber a matéria, mas você saber aplicar a fórmula, você consegue fazer uma questão. Tá errado? Não, não tá errado. Mas, pra quem tem dificuldade, tipo assim, se você vê um caso diferente que fuja daquilo, você vai se perder. Entendeu? É por isso que hoje eu pego e falo. Porque na minha época ninguém me falava isso. Eu fui quebrar a cara no meu primeiro período, aí ó. Agora eu faço isso pra todo mundo que eu dou aula, tanto aqui quanto particular. Eu falo sobre esse caso. Que isso daqui, gente, quando for falar plano inclinado, vira o plano cartesiano de vocês. Tá bom? Entendido? Foi? Plano cartesiano, plano inclinado, a gente tem que lembrar o seguinte. Sempre vai ter um ângulo, tá bom? Deixa eu só... Aí eu coloquei aqui várias imagens de forças que podem atuar nesse bloco. Aí sobe só um pouquinho aqui. Pode colocar já nesse próximo. A gente aqui está falando de você girar o plano, tá bom? Já mostrei para vocês. Agora pode colocar o próximo. Aí eu tô falando se o bloco ele tem massa, ele tem força-peso, certo? Gente, não importa como vai estar o seu plano cartesiano. A força-peso, ela vai atuar da mesma forma, sempre na vertical para baixo, tá? Como se seu plano ainda fosse horizontal e vertical certinho, sem estar inclinado, tá bom? A força-peso não vai mudar, tranquilo? E é aqui que está o problema, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Eu não sei se vai dar, se vai ficar de um tamanho ideal. É um bloco. E a minha força-peso atua sempre no centro dele. Puxando para baixo, certo? E tem o meu ângulo aqui, que é o meu ângulo θ, tá? Pergunta. O meu plano cartesiano tá como? O meu x tá assim, certo? E o meu y tá assim. A força-peso está dentro dos eixos desse plano? Quem acha que tá? Levanta a mão. Ninguém acha que tá? E quem acha que não tá? Gente, fantástico aqui, né, pessoal? Tô brincando. Olha só, vou repetir. Assim, respondam mesmo sinceramente o que vocês acharem, tá? No plano inclinado, nosso plano cartesiano ele girou, certo? Então, você tem o eixo X aqui, certo? Paralelo à sua superfície agora. E agora você tem o eixo Y assim, certo? Tranquilo? A minha força-peso, ela não muda, ela sempre é na vertical e para baixo, tá? Pergunta agora, a minha força-peso está fora ou dentro dos eixos do plano cartesiano? Quem acha que está dentro? Levanta a mão.
Não, não tem meio termo. Não vamos trabalhar com meio termo aqui, calma aí. E quem acha que está fora do eixo, do plano cartesiano? Vocês dois. E quem não acha nada? Quem não acha, ou então realmente está em dúvida, porque ainda não viu a matéria. Certo? Vamos lá. Relembrando quem não veio na aula passada. Eu mostrei para vocês o plano cartesiano, né? Deixa eu desenhar esse plano cartesiano direitinho. Aqui é a origem, certo? A origem que eu falo é quando é zero ali nesse ponto. Aí você tem o seu eixo X e seu eixo Y. Tudo bem? Aí eu tenho uma força representada, tá bom? E essa força, ela tá aqui, ó. Você pode ver em qualquer questão, tem até um exemplo na apostila, que quando você tá com um bloco e você tá com uma força assim, empurrando o seu bloco, essa força está na horizontal ou na vertical? Horizontal. Se está na horizontal, quando eu for representar aqui, ela não vai estar dentro do eixo. Ela vai se encaixar dentro de um dos eixos, ou do eixo X ou do eixo Y. Só que ela está na horizontal, então se encaixa aqui. Foi? Agora, se uma força não está nem na vertical, nem na horizontal, ela se encaixa? Não. Certo? Por exemplo, se você estiver puxando algum bloco assim, quando você for representar, ela não vai estar fora do eixo, igual eu coloquei aqui. Entenderam? Isso é estar dentro ou fora do eixo. Ah, mas professora, no plano inclinado. No plano inclinado é a mesma coisa. A gente tem esse tipo de exemplo que é a força peso. Dentro do plano inclinado, por o seu plano ele virar, a força peso, ela fica fora do eixo. Porque o meu eixo agora está assim, ó. Você tem o seu eixo X aqui, tá? E agora você tem o seu eixo Y. Quando você marca a força-peso, você vê que você fica com a força-peso fora do seu eixo, tá bom? O que a gente sempre faz com uma força fora do seu eixo? Eu vou deixar vocês lembrarem. Oi? Sim, por que a gente tem que fazer isso? A gente já vai estar fazendo a decomposição, não é? Então, é isso mesmo. Alguém de casa falou alguma coisa? Isso, exatamente. Toda força que está fora do eixo, você tem que fazer a decomposição. Não se desesperem, tá? Tem muita gente que erra aqui a questão do ângulo, tá? Mas, assim... Foi o que eu falei no início da aula. Quem lembrar de triângulo, retângulo, tudo isso, quem estudar ângulos, vai saber direitinho o que é, tá bom? Continuando. Vocês concordam que a força-peso, ela faz um ângulo com essa parte aqui e com essa parte aqui? Certo? E quando eu fecho as figuras, quando eu for decompor, não vai formar também um triângulo, igual o plano inclinado faz? Então, tá tudo interligado. Tá tudo junto e misturado nesse caso. Vocês acham que esse ângulo aqui vai se encaixar aqui ou aqui? É porque você, assim, tá formando um ângulo aqui e aqui, certo? Você tem que saber aonde esse ângulo se encaixa. Se você não souber... Oi? Aqui?
Aqui, já vou falar se é certo ou se é errado. Esse ângulo ele se encaixa ou aqui ou aqui, tá bom? Eu já vou explicar para vocês. Sempre, em qualquer caso, seja o plano inclinado virado com a ponta para lá ou para cá. Esse ângulo aqui é sempre esse ângulo de dentro, tá bom? Depois, se vocês forem estudar mais a fundo a matéria de ângulos, trigonometria, triângulo retângulo, vocês vão entender por quê, tá bom? Agora eu tenho que decompor, né? Eu tenho que achar uma componente no eixo Y e no eixo X, não é? Vamos lá. Aqui você tem a sua componente. Deixa eu só fazer um pouquinho mais reto. No eixo Y, tá? E aqui você tem uma componente no eixo X, tá bom? Foi? Tranquilo? Professora, o que vai acontecer? Você só vai fechar o triângulo. Aqui eu não desenhei na escala certinha, mas se você fizer direitinho na escala, você vai ver que vai fechar o triângulo, tá? Depois eu até coloco o desenho para vocês se vocês quiserem, na escala certinha, no Classroom. Vamos lá, professora, eu achei o ângulo daqui, mas e o ângulo que a força-peso faz aqui? Onde é que vai estar? Alguém chuta? Dá um chute. Do outro lado, mas aonde? Aqui, aqui ou aqui? O que vocês acham? Aqui? 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 Chutou. Mais alguém vai dar um chute, um palpite? Oi? Tira a máscara para ouvir um pouco melhor. Você está falando só do sentido? Sim. Não, na questão dos ângulos, não. O que vai acontecer? Você pode perceber que a gente está achando a componente, certo? Quando você acha a componente, o peso vai sumir. Você só vai trabalhar com PY e com PX. Aí você vai marcar a força normal. A força normal é o quê? Uma força de contato. O bloco está em contato com a superfície do plano inclinado. Aí, vamos lá. O contato está onde? Está assim, certo? O bloco é a superfície. E a normal, ela tem que estar perpendicular à superfície. Então, ela vai ter que estar assim. Igual está o próprio eixo. Quando você for fazer essa questão que você perguntou do sentido contrário, já não vai estar mais no sentido contrário do peso. Vai estar no sentido contrário da componente dele. Tá bom? Agora, se for um plano cartesiano que estiver direitinho, horizontal e vertical, o sentido vai ser contrário mesmo, normal e peso, sem componente, tá? Nesse caso aqui, quando você for ver isso, que a força-peso sempre está fora do eixo, aí você vai estar trabalhando só com a sua componente. A força-peso você vai usar agora só para achar as componentes no seu eixo, tá bom? Foi, gente? Outra coisa, toda força que estiver fora do eixo, quando você faz a decomposição dela, você não trabalha mais com essa força. A força só serve para você achar as componentes no eixo X e Y. A partir do momento que você faz a decomposição, você só trabalha com as componentes, tá? Foi? Agora, voltando à questão do ângulo. Esse ângulo aqui é sempre esse ângulo de dentro. E o ângulo daqui é sempre esse ângulo aqui. Tá bom? Foi? Tranquilo? Certeza, gente? Agora, vamos lá. Agora, para saber a componente.
você tem que lembrar, seno e cosseno. Vamos lá, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa e cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tem nos slides anteriores da aula passada tudo isso, tá? Vamos lá, esse triângulo aqui, você vai trabalhar com seno ou cosseno? A componente está com cateto oposto ou adjacente ao ângulo? Adjacente. Então, você sabe que PY é igual a P vezes o cosseno do ângulo. E o PX, ele está oposto ou ele está adjacente ao ângulo? Está oposto, então você vai trabalhar com o seno. Então, você sabe que PX é igual ao P vezes o seno do ângulo. Quem estava na aula passada, vocês perceberam que mudou de novo isso daqui? Porque eu falei isso para quem estava aqui, que no ensino médio, a maioria, eu não vou falar todos porque vai ser injusto da minha parte, mas a maioria fala o que para vocês? PX, dá aquele macete que PX está deitado, vai ser cosseno, porque está com sono. É mentira minha? Quem já viu isso, esse macete? Então, não é mentira minha, certo? Só que isso muda quando você muda o seu quadrante. Quando você muda o quadrante, quando você gira o seu plano inclinado, tudo isso muda. Por isso que eu estou falando que tem que saber o triângulo. Foi? Tranquilo? Quando você faz isso daqui, você já sabe que PY, você já tem PY e PX, tá bom? E some o P, porque agora você trabalha só com as componentes. Entendido isso daqui? Pessoal de casa, entendeu? Deixa eu ver se o pessoal de casa tem alguma dúvida. Deixa eu ver a hora. Não? Tranquilo? Então vamos lá. Pode colocar o próximo. Aqui, ó, tá a decomposição, tá? Agora eu coloco outro. Agora você tem a força normal, que é a força de contato, tá bom? Eu coloquei separado, tá? Mas vocês têm exemplos de exercícios que vocês vão ver tudo junto um do outro, ok? Tranquilo? Por exemplo, aqui eu não marquei a força normal, mas eu poderia vir aqui, ó, e marcar. A minha força normal, ela é para cima e perpendicular ao plano. O meu plano está assim, então a minha força normal vai ter que estar assim, tá? Por quê? As pessoas acham que fazer ângulos de 90 graus é só isso daqui, ó. Mas isso também pode estar assim, ó. Girou, igual o seu plano girou, tá bom? Foi, gente. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer os exercícios. Posso apagar? Posso mesmo? Questão 1. Pode colocar esse daqui. É uma questão, assim, boba, que quase não precisa fazer conta. Se você quiser usar tudo isso que a gente fez, pode usar, mas vocês vão ver que não vai precisar de fazer muita coisa. Olha só, um bloco de madeira encontra-se em equilíbrio. A gente ainda vai estudar equilíbrio, tá? Mas eu já adianto que equilíbrio é o somatório de todas as forças dando zero, que vai igualar todas as forças, tá? Sobre um plano inclinado de 45 graus em relação ao solo. Essa questão, eu não sei se está na apostila da UERJ, porque eu ainda não tive acesso à apostila da UERJ, mas eu vou pegar para procurar saber para vocês. Não tem? Tá, eu vou procurar ver, para quem é da turma UERJ, porque a turma está mesclada, tá?
Então, eu sempre faço a questão dos dois vestibulares. A intensidade da força que o bloco exerce perpendicularmente ao plano inclinado é igual a 2.000. Entre o bloco e o plano inclinado, a intensidade da força de atrito em newtons é igual a... Vamos lá? Deixa eu só... Ele quer saber só a força de atrito, certo? Ele está falando que está num plano inclinado. Vocês têm ideia de como a gente vai começar a fazer? E aí, gente? Oi? Sempre, isso que ela falou, gente, é fundamental. A maioria dos alunos que não conseguem fazer questões de física é porque não fazem o desenho. Vocês vão perceber que quando você não faz o desenho, você nunca consegue. Você sempre sai. Agora, quando você faz o desenho, você já começa a ver uma luz no fim do túnel, tá? Então, a gente vai fazer o plano inclinado. O plano inclinado, você pode fazer ele virado para lá ou para cá, tá? Tanto faz. Só tem que colocar as informações no lugar certo. Olha só. O ângulo é de 45 graus. Vocês conseguem observar que ele não deu para vocês? Aqui, ali não deu, mas a prova da UERJ sempre tem uma folha só de dados. Que fala o seno disso, o cosseno daquilo. Se não der, gente, vocês têm que saber, seno e cosseno de 45 graus é o mesmo valor, tá? Que é seno de 45 graus é igual o cosseno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2, tá? E ele falou que tem um bloco que está em equilíbrio, certo? Deixa eu ver o que mais tem de informação. A intensidade da força que o bloco exerce perpendicularmente ao plano inclinado é 2. Vocês sabem que força é essa? Vamos lá. Essa força perpendicular, vocês lembram qual o caso que é? Normal. Perpendicular à superfície ao plano é sempre normal. Tá bom? Então, ela tá como aqui? Ela tá sempre assim, né? Normal. Tem uma pegadinha não, uma surpresa nessa questão, porque ele não falou da massa do bloco, mas ele parte do pressuposto que você vai entender assim, todo corpo tem massa. Então, sem massa, tem a força-peso, certo? Olha só, a minha força-peso está onde? Assim, certo? Só que a gente já sabe que a minha força-peso tá fora do eixo, certo? Então, você vai ter, desculpa, PY, e você vai ter PX, certo? Agora, vamos lá. Entre o bloco e o plano inclinado,
a intensidade da força de atrito em newtons é igual a. Agora, olha só. A força de atrito sempre atua no sentido contrário do seu movimento do deslizamento, certo? Se eu largar ele aqui, ele vai deslizar assim, certo? Para baixo, ok? Quem é a força que está responsável se ele deslizar para baixo, estiver na iminência de escorregar? É o Px, não é? Certo? É a única força que você tem nesse sentido, nessa direção. Então, a minha força de atrito vai estar para onde? Para cá, certo? A minha fight vai estar aqui. Agora, é o seguinte. Quando eu falo que está em equilíbrio, é que as forças que estão de um lado é igual às forças que estão do outro, certo? Ele me perguntou o quê? A fight. Se eu estou falando que está em equilíbrio, eu estou falando que a fight no eixo X, onde ela está, a fight é igual a PX, certo? Foi? Todo mundo está com esse raciocínio? Está conseguindo entender? A fight é igual a PX. Foi? Vocês concordam que, olha só, o peso é o mesmo, certo? Só que vocês lembram que eu falei para vocês que PX é igual ao P vezes o seno do ângulo e PY é igual ao P vezes o cosseno do ângulo? O seno e o cosseno são iguais, não são? O peso é o mesmo, não é? Então, vocês concordam que PX e PY vão ser iguais? Vão ser, certo? Então, você tem que PX é igual a PY. Tudo bem? Agora, no eixo Y. Deixa eu até colocar aqui, ó. Eixo X, que é importante fazer isso. Agora, no eixo Y. No eixo Y, você tem o seguinte, que PY vai ser igual ao normal, certo? As forças que estão na mesma direção. Vamos lá. Eu tenho o valor normal, não tenho? Ele falou na questão, que é quanto? 2. Então, eu tenho que 2 é igual a PY, certo? Só que PY é igual a PX. Então, você tem que PX também é igual a 2. Foi? Só que quem é igual a PX? A minha fight, que é o que eu quero. Minha fight é igual a PX, que o meu PX é igual a PY, que é igual a minha normal, que é igual a 2. 2 Newton. Foi? Adorei a sua carinha agora. Viu? Tipo assim, não fiz nem muita conta. Falou que o corpo estava em equilíbrio. O que pode fazer você não fazer a questão? Você fala assim, ai, não sei como fazer. É você não lembrar disso aqui. Que o seno e o cosseno de 45 graus são iguais. Entendeu? Então, se o seno e o cosseno dão o mesmo valor, o peso do mesmo corpo não muda, então PX e PY são iguais. Foi? Vamos lá, dá um tempo para vocês copiarem. Aquela de normal vezes o mi. Nesse caso, não tem como fazer porque você não tem o valor do mi.
que você está falando? Que você sabe... Sim, mas você só sabe disso porque ele falou o ângulo, que é de 45 graus. Aí você sabe que PY e PX vão ser iguais, porque o peso de nenhum corpo muda. Agora, atenção, mudou o ângulo, não cometa esse erro, tá bom? Porque mudou o ângulo, isso vai mudar, tá bom? Vou ver rapidinho. Falta pouco pra gente acabar. Eu vou fazer umas questões teóricas que eu trouxe do Enem, tá? Gente, essas questões teóricas que tem do Enem, eu não sei se vocês já pesquisaram na internet umas provas que algumas têm escrito PPL. Alguém sabe que merda é aquela? Porque as questões assim, tem umas questões do Enem PPL que não tem nas provas comuns sem ser PPL. E eu, às vezes, pego a questão do PPL quando eu vejo não tem aqui na apostila. Mas, tipo assim, não é erro da apostila. É porque eu acho que PPL é pra quem é deficiente, né, não? Oi? Ah, tá. Eu vou procurar ver isso. Porque a maioria que, às vezes, eu acabo... Porque, tipo assim, eu pego as questões de apostila, mas eu sempre vou direto no arquivo, né? Aí, quando eu vou no arquivo, em qualquer site... Aí eu pego lá, eu sei que aqui é 2011 a 2018, que tá na apostila. Então, assim, só pego as questões desse ano. Aí eu vou fazendo. Aí quando eu vejo, na apostila não tem. Aí eu falei assim, ué, gente, agora eu tenho que ver isso, essa questão do PPL e da prova comum. Foi até bom você ter me falado, eu tô percebendo, todas as questões de PPL nunca tem as provas comuns. Porque quando você entra no site do INEP, tá lá o PPL e é que não tem o PPL. Ah, é? Hum, eu nem sabia disso, mas foi bom você ter me falado. Vamos lá, próxima questão.
Eu vou ler com vocês. Eu vou tentar deixar vocês fazerem, tá? Enfim, quem quiser tirar dúvida, tira. Oi? Tá, tudo bem. Tranquilo. Depois você pega o gabarito na plataforma. Em 2012, infelizmente, é PPL. Só que tem uma questão dessa parecida na apostila, que eu vou fazer com vocês também. Super parecida, fala da mesma coisa, só que a diferença é que a que tá na apostila, ela tá com gráfico, tá? Me desculpem mesmo, vou até me atentar a isso, que eu não pego mais questão PPL pra vocês. O freio ABS é um sistema que evita que as rodas de um automóvel sejam bloqueadas durante uma frenagem forte e entre em derrapagem. Testes demonstram que, a partir de uma dada velocidade, a distância de frenagem será menor se for evitado o bloqueio das rodas. Tá? O ganho na eficiência da frenagem na ausência do bloqueio das rodas resulta do fato de... Aí tem a B. Pode colocar... Era para ter ficado tudo num negocinho só. Mas, dá uma lida na 2, aí vocês tentem ver entre A e a B. Tá? Aí depois eu troco pra vocês lerem as outras alternativas pra ver o que vocês acham. Tá? Desculpa. Vou anotar aqui a outra da apostila. E aí, já pode trocar? Troca um pouquinho pra vocês verem a C, Oi? Ah, sim, ótimo. Aí agora vocês deem uma lida aí pra ver o que vocês acham. A gente já vai encerrar já. Eu coloquei aqui, ó, a página e a questão da apostila que eu falei que tem parecida pra vocês, tá? Aí eu deixo corrigida direitinho pra vocês fazerem. Qualquer dúvida pode me perguntar. E aí, vocês já têm ideia de qual é a resposta? Por quê? Oi? Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu deixei negrito. Mentira! Gente, juro pra vocês que eu não sabia que eu tinha deixado em negrito. Porque eu não gosto de escrever nada em negrito. Ó, esse negócio de negrito, meu amor, já facilitou a vida de tanta gente. Vocês sabem que os gabaritos que vêm coloridos, quando você, por exemplo, você fez uma prova e sai o gabarito que postam lá. O gabarito sai vermelho, certo? Quando você salva o arquivo e você coloca para imprimir em preto e branco, você sabe que o gabarito vai sair mais claro que todos, certo? Então,
Quem já teve ano na prova da EFON, a Marinha Mercante, que aconteceu isso. Muita gente conseguiu perceber o gabarito porque a alternativa era a mais farinha de todas. Aí pergunta se a prova foi anulada. Não foi. É o quê? Vai começar a reparar. É por isso que às vezes tem gente que não entende como que entra a gente sem saber nada. Vai que foi nesse ano que a pessoa fez a prova, entendeu? Ai, meu Deus, eu dei um porradão no meu braço. Mas vocês entenderam por que é a B? Eu vou falar pra vocês, olha só. Você tem um coeficiente de atrito e o cinético, tá? As rodas vão travar, só que as rodas vão travar e vai derrapar, certo? Nessa derrapagem, qual que vai ser o atrito que vai estar sendo trabalhado? O estático ou o cinético? Quando já está derrapando. O cinético, certo? Ou você pode chamar de dinâmico, tanto faz. Agora, para ter eficiência, esses freios, eles são feitos para isso. Você frear e você não ter que isso que aconteça. Para isso acontecer, qual vai ser o atrito que vai ter que ser trabalhado? O estático. Para você parar e você não derrapar, o estático ele vai ter que ser maior, menor ou igual ao cinético? Maior, certo? Conseguiram entender? Como que você vai fazer esse tipo de questão? Você tem que separar os movimentos por etapas. E lembrar, quando tiver a derrapagem, quando você já está escorregando, quando já está no deslizamento, você vai trabalhar o atrito cinético ou atrito dinâmico, tá? Vocês podem usar o nome que vocês quiserem, certo? E quando você quer em repouso, e você não quer que ele está na iminência de acontecer alguma coisa, mas com a eficiência do freio que não aconteça, então você tem que trabalhar o atrito estático, certo? Foi, gente? Tranquilo isso? Tranquilo mesmo. Gente, essa questão do Enem, eu acho que a primeira vez que eu fiz foi em 2000 que eu li ela. Porque eu não fiz essa prova porque eu fiz a comum. Porque como a menina falou, PPL é pro pessoal que tá no presídio. A primeira vez que eu fiz essa prova foi quando eu dava aula em 2016, num outro pré-vestibular. Gente, o que tinha de aluno que se estranhava com essa questão, porque vocês já perceberam como é a questão que você lê e você não entende nada? Então, você se confunde todo esse negócio de trava-roda, não trava-roda. E se você só entende quando alguém vai destrinchar a questão pra você, é uma questão horrível. Horrível. E se vocês perceberem, a que tá na apostila é super parecida com essa. Só que você tem que trabalhar com um gráfico. Entendeu? Aí, com isso, com essa informação que a gente trabalhou dessa questão, vocês tentem fazer essa da apostila, tá bom? E a dúvida vocês trazem um retorno pra mim, que eu corrijo pra vocês, tá? Em sala de aula ou no Classroom. Foi, gente? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Nenhuma? Pessoal de casa? Não, né? Foi? Se eu vou postar? 452, questão 78. Digita isso pra eles. Página 452, questão 78.